E o cientista político agora, o Márcio Coimbra, que fala como deve funcionar a mudança nas mesas diretoras do Senado e da Câmara e também quais são as pautas prioritárias, porque a gente viu há pouco o senador Girão, que concorre também à presidência no Senado, mas o favorito é o Davi Alcolumbre, dizendo que pouco vai mudar se realmente esse favoritismo se confirmar, mas eu quero saber também qual sua análise sobre tudo isso, as mesas diretoras e sobre as pautas prioritárias. Muito bom dia. Bom dia, David. Uma satisfação imensa estar conversando contigo aqui, toda a audiência da Jovem Pan. O que a gente está vendo, tanto no comando da Câmara quanto no do Senado, é um processo de continuidade, porque no Senado Federal a gente tem a continuidade do mandato do Davi Alcolumbre, porque o Davi Alcolumbre foi presidente uma vez. Na impossibilidade dele concorrer à reeleição, o Rodrigo Pacheco entrou, completou 2 mandatos e agora o Davi Alcolumbre volta. Isso significa que aquele processo lá, começado com a eleição do Davi Alcolumbre, se perpetua até o momento. É o mesmo grupo político que continua no comando do Senado Federal. É o grupo do senador Davi Alcolumbre. Então, eu diria que este grupo vai agora para o seu 4º mandato. Seria o 4º mandato do Davi Alcolumbre frente ao Senado Federal, uma vez que ele lidera esse grupo político que levou Rodrigo Pacheco ao poder do Senado Federal. Foi uma escolha pessoal do senador Davi Alcolumbre o nome de Rodrigo Pacheco para presidente do Senado. Se não fosse Davi, Rodrigo não teria sido presidente do Senado. Na Câmara dos Deputados, nós vemos também uma continuidade, uma vez que o nome de Hugo Motta ele é apoiado pelo atual presidente da Casa. Então, nós veremos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal uma extensão daquilo que a gente já viu nos outros mandatos. Claro que com alguma peculiaridade pessoal diferente do trato de Hugo Motta, diferentemente do trato de Arthur Lira. Hugo Motta é alguém que ouve mais, é alguém com uma agenda pessoal como Arthur Lira e mais conciliador. E do lado do Senado Federal a gente vai ver a postura do Davi Alcolumbre, que a gente já viu na primeira presidência dele do Senado, de acomodação, especialmente dos seus interesses locais, para que ele trabalhe da forma que o governo deseja que as suas pautas andem no Congresso Nacional. Então, na verdade, nas 2 casas, nós vamos ver um pouco mais do mesmo que nós já víamos nos últimos anos. Agora, Márcio, pegando o gancho dessa sua resposta, vou fazer uma pergunta bem didática, tá? Qual a graça, então, se nada muda, né? Porque a gente tem ouvido muito falar que vai ser essa continuidade, não vai mudar tanta coisa, tudo será mais do mesmo. Não há nenhum desafio que o novo presidente da Câmara e do Senado deve enfrentar nesses próximos anos? Olha, Paula, em tese não, porque afinal de contas nós estamos diante de 2 processos de continuidade. Nós não temos na pauta nada que pudesse tirar a República dos trilhos, nós não temos uma lava-jato ocorrendo, nós não temos nada nesse sentido. O que nós teremos é uma eleição presidencial, mas ao fim do mandato desses 2 presidentes que eu lembro não podem concorrer à reeleição, né? Então, o que a gente vai ver provavelmente é uma acomodação e, no caso do Senado Federal, um pouco mais daquilo que a gente já viu. Davi Alcolumbre não é voltado a grandes polêmicas, ele é um parlamentar de bastidor, ele não gosta de dar entrevistas, ele é um parlamentar que age muito na articulação política e a gente vai ver esse tipo de postura dele. E ele não é dado à política do enfrentamento. Então a gente pode ter certeza que a gente não vai ver provavelmente pautado nenhuma impeachment de ministro do Supremo, não vai ver nenhum cavalo de pau na condução das casas. Então, a tendência política é essa. E, Paula, eu vejo também que essa é uma tendência
que a gente vê dos grupos políticos. Afinal de contas, ambos estão chegando ao poder com aquela claro apoio dos dois grandes lados da polarização brasileira. Tanto os bolsonaristas quanto os lulistas estão apoiando os dois. Então, significa um processo de acomodação e nenhum movimento brusco na política brasileira pelos próximos 2 anos no Congresso Nacional. Tanto que o presidente Lula, até mesmo exonerou ministros para participar, claro que simbolicamente, dessa votação, favorecendo assim, um apoio, demonstrando esse apoio. Mas vou incluir na nossa conversa os nossos analistas também, começando pelo Cristiano Beraldo. Márcio, bom dia. A gente está vendo que o governo vem sofrendo uma série de humilhações, digamos assim, por parte dos presidentes dos partidos que já estão se manifestando, partidos de centro, dizendo que não vão apoiar a reeleição de Lula, não tendem a apoiar a reeleição de Lula. E mesmo assim, o governo se coloca nessas eleições para a presidência da Câmara e do Senado de forma a apoiar candidatos que vêm justamente desse grupo de partidos. Qual o momento, na sua ótica, que o governo brasileiro vive? Quer dizer, é um governo completamente fraco do ponto de vista político que precisa se dobrar a essa estrutura do Centrão? Por que ele não tenta buscar um lugar de protagonismo e lançar seu próprio candidato, mesmo que seja para perder? Beraldo, a pergunta é excelente para a gente conseguir entender esse dinamismo do Congresso Nacional. Primeiro, porque o governo tem muita dificuldade, em especial o presidente Lula, em entender que nós vivemos em um outro momento que não tem nada a ver com o seu primeiro e o seu segundo governo, em termos de popularidade, em termos de grupos políticos e especialmente na condução do Congresso Nacional. O que eu quero dizer com isso? É que nos primeiros mandatos do presidente, ele tinha controle do orçamento. E 7% do orçamento ficava no controle do Congresso Nacional. Hoje, mais de 70% do orçamento está nas mãos do Congresso Nacional. Então, isso significa que nós temos hoje, além de Lula não entender essa dinâmica e se tornar um presidente politicamente fraco, porque ele não consegue ler muito as ruas, a gente vê a impopularidade dele crescendo exatamente por conta disso, nós vemos também uma presidência que não conseguiu ler a nova dinâmica do Congresso Nacional, uma dinâmica que o Congresso acabou levando a si mesmo, se empoderando ao longo dos anos e tendo o controle das verbas públicas. Hoje, os parlamentares não dependem do governo federal como eles dependiam no passado. Isso vai tornar qualquer governo no Palácio do Planalto um governo fraco. Agora, a gente vê, além disso, neste governo, um governo que não entendeu que as classes mais pobres da população brasileira, aquelas pessoas de classe média baixa, pequenos empreendedores, eles se voltaram com o voto para a direita. E o governo não tem uma agenda para esse pessoal. A gente vê esse erro em relação à política e à comunicação em relação ao PIX como sintomático disso. O governo não consegue dialogar com essa parte da população. E essa parte da população deve votar na direita em 2026. Então, me parece que o governo erra ao ler as ruas e erra ao ler a relação com o Congresso Nacional. E isso o leva a ser carregado no ritmo, no embalo dos acontecimentos, sem tentar criar qualquer fricção. Porque se o governo lançasse um candidato e perdesse na Câmara dos Deputados, ele teria que colher uma situação muito mais difícil pelos próximos 2 anos. Sem dúvida. Vou incluir na nossa conversa também o Felipe Monteiro. Professor, prazer estar com você aqui no Jornal da Manhã, falando sobre um tema muito importante, né? E os dados que você colocou, na minha opinião, são alarmantes, né? Se antigamente um Congresso Nacional tinha só 7% do orçamento, hoje em dia ele tem 70% do orçamento e não depende do poder executivo. E outro ponto que você colocou aqui que eu achei interessante é a total falta de capacidade do governo federal e da esquerda em geral, vamos colocar a esquerda em geral, vamos ampliar um pouquinho, de se comunicar com a realidade do povo, né? Os batalhadores, os pequenos empreendedores que antigamente votavam
votavam na esquerda, hoje em dia estão muito mais ligadas às pautas da direita. Eu queria saber de você a sua opinião, o que você acha que o governo federal, e mais o governo federal, que institucionalmente tem que colocar no Brasil para voltar à época em que o Poder Executivo, que é votado pela maioria absoluta, eleição majoritária, né, ele tem que voltar a ter o protagonismo maior do que o Poder Legislativo. Porque a gente está vendo agora a hipertrofia do Poder Legislativo frente ao Executivo, não é? Então seria melhor que o Brasil tivesse um parlamentarismo ao invés do presidencialismo, no caso. Queria saber a sua opinião, como institucionalmente pode mudar essa realidade, ou você acha que isso aí não é importante, mudar e buscar alterar essa realidade institucional? Felipe, esse é o principal problema do Brasil, você colocou muito bem. A gente vive uma hipertrofia do poder legislativo, mas ao mesmo tempo é muito difícil da gente retirar poder uma vez que a gente fornece poder. Então, neste caso, eu acho muito difícil que o Congresso, por sua própria iniciativa, ele abra mão desse poder que tem, porque isso lhe dá muita autonomia. Eu acredito que somente uma reforma política ampla poderia tratar desse assunto, porque o presidencialismo de coalizão no Brasil morreu, porque esse presidencialismo de coalizão, que servia também como cooptação, ele não funciona mais, porque os parlamentares detêm as verbas e eles são senhores dessas emendas. Então a gente viu aí ao longo do tempo, especialmente também na presidência do Davi Alcolumbre, né, as RP9, várias emendas que ficavam na mão de cardeais do Congresso Nacional que conseguem lidar muito bem com os seus blocos de apoio político. E isso também se colocou nas eleições de 2022, onde a gente teve uma das menores taxas de renovação do Congresso Nacional. O que isso significa? Que em 2018 nós tivemos uma das maiores taxas, a maior desde 1990, de renovação do Congresso, onde as redes sociais ainda trabalhavam sem nenhuma restrição e os candidatos podiam falar diretamente com o seu eleitor, e uma diferença para as eleições de 2022, onde os candidatos às eleições proporcionais foram silenciados pelas redes sociais e, ao mesmo tempo que o Congresso Nacional detinha verbas grandes, os candidatos a deputado federal acabaram, entre aspas, comprando o apoio dos prefeitos. E aí nós tivemos o quê? Uma das maiores taxas de reeleição da história. Então, essa é a dinâmica que se coloca. Os parlamentares não querem abrir mão desse dinheiro porque eles sabem que esse dinheiro, entre aspas, compra a sua reeleição. É fundamental para eles conseguirem apoio na base. Então, o que a gente está vendo é esse empoderamento do Congresso Nacional. Agora, do lado do Poder Executivo, é preciso fazer alguma coisa, porque a gente vive basicamente no sistema semiparlamentar hoje em dia. Então, eu acho que a gente tem dois caminhos. Ou o restabelecimento do que a gente tem na Constituição, ou seja, do Poder Executivo ser um Poder Executivo, e ele ter o controle do orçamento, a maior parte do controle do orçamento, ou nós caminharmos para um sistema parlamentarista, porque da maneira que nós temos hoje um sistema híbrido, ele é disfuncional. Nós temos um poder executivo que não consegue, depois de eleito, executar as suas pautas, porque ele não é mais dono dos recursos, e nós temos um Congresso Nacional que usa esses recursos para sua perpetuação no poder. Então nós veremos isso, como nós vemos em 2022, se nada mudar, uma grande taxa de reeleição no Congresso, o que significa também uma grande taxa de reeleição no comando das casas, que é o que a gente tem visto desde 2019, a perpetuação dos mesmos grupos no poder. Isso tende a continuar se essa dinâmica não for modificada. Márcio Coimbra, muito obrigado pela sua contribuição aqui com todas as análises, né? Ele que é cientista político, no Jornal da Manhã. Muito obrigado, David. Uma satisfação enorme conversar contigo, com toda a bancada e todos os telespectadores da Jovem Pan.